E aí eu vou apresentar agora, falar um pouquinho do futuro da mobilidade com a head do Google, minha grande parceira, Lara Guedes. Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! Eu sou a Lara, lidero a indústria de automóveis no Google Brasil e queria agradecer ao Banco BV por ter me convidado aqui para falar para vocês hoje. E eu vou falar um pouco sobre o futuro da mobilidade, né? O futuro da indústria automotiva no Brasil. Eu queria, deixa eu ver qual aqui, talvez aquele ali é melhor. Eu queria começar com um grande spoiler, na verdade, que eu já coloquei aqui na capa da minha apresentação, que auto é uma indústria de tecnologia. É para isso que a gente está caminhando. Então, no Google, a gente fez algumas pesquisas, a gente foi a campo entender o que esse consumidor que tem carro, que vai comprar carro nos próximos 3 meses, está dando valor, né? E aqui eu estou falando de carros usados, seminovos, novos. E eu queria... eu estou sem meu... Está faltando um negocinho aqui, obrigada. Obrigada. Queria começar, então, olhando para a busca, né? O que é a busca do Google, né, gente? É a barra lá, você coloca e você faz uma busca. E aí, são mais de milhões, mais de 100 milhões de buscas por automóveis na indústria de auto no Google por mês. E a gente olha, comparando com o ano passado, teve um crescimento de 5%, né, ano sobre ano, e dando um zoom para carros novos, 3%, e para carros usados e seminovos, 7,6%. Então, a busca que mais cresce dentro da indústria de auto, entre novos e usados, são os usados. E aí, ao lado, vocês vão ver que tem a parte da busca indexada que cresce acima do ano passado. Então, a gente percebe que está aquecida essa busca, né? E a digitalização, todo mundo sabe que, infelizmente, com a pandemia, teve uma digitalização, acelerou muito no Brasil, mudou a forma de comprar carro, né? A jornada está cada vez mais digital. O que isso significa? Isso significa que 9 em cada 10 pessoas descobrem online sobre o modelo novo que foi lançado. Quase todo mundo utiliza fonte de informação online na sua procura, né? Na sua jornada de compra por um carro. Que fonte? Aí tem a busca do Google, o YouTube e muitas outras fontes que eu vou entrar aqui no detalhe. 93% das pessoas faz alguma ação após assistir um vídeo online. Que ação? Ela pode preencher um lead no Marketplace, por exemplo. Ela pode ir até uma concessionária ou até uma loja de usados e por aí vai. E aí, com uma maior influência online, a gôndola está virando digital, né? Tem muito ponto de contato digital. Então, vamos falar sobre eles. Há 3 anos, as pessoas usavam cerca de 6,9 fontes online. Hoje, elas usam 8,6. Então, elas fazem uma busca no Google, veem um vídeo no YouTube, acessam o site das montadoras, vão nas redes sociais, sites de comparação, os marketplaces, review de veículos especializados, né? E aí tá em ordem os primeiros, mais aqui para o meu lado, em ordem de importância. E, opa, não abriu. Aí. E o número de fontes offline está diminuindo, pouco, mas está diminuindo. Então, a visita às concessionárias ela é um pouco menor, opinião de famílias e amigas, e amigos, conversar com o vendedor, fazer test drive, anúncios na TV offline, né? E anúncios em revistas ou jornais. Então, a jornada está cada vez mais digital. E uma indústria que está em transformação, né? A gente vai falar sobre isso, a gente já começou dando um spoiler, que é uma indústria de tecnologia. O comportamento do consumidor muda e o uso do carro também vai mudando, né? O que isso significa? Vamos lá, a gente foi perguntar, tá bom, você que vai comprar carro nos próximos 3 meses e que já tem carro, qual que é o uso que você faz do teu carro? E aí, em 44% dos casos, o uso primário é funcional. Então, as pessoas usam mais para ir ao trabalho. Tem um pointer aqui? Não funciona. Funciona, né? Elas usam para ir ao trabalho. Elas usam 12% ali para levar os filhos na escola. Usam também para ir até a faculdade. 25% tem alta fricção com o carro, né? Usa para ir reunião com cliente, usa para transportar carga, ou é motorista de aplicativo, usa também para dirigir longas distâncias a trabalho, e 31% é um uso de lazer, baixa fricção com o carro. Então, usa aos finais de semana ou para viajar com a família. Que
por que você trouxe isso aqui? O que isso significa, né? Toda vez que a gente funcionaliza o uso de alguma coisa ao longo do tempo, a tecnologia vira regra e o analógico vira o nicho de uso mais emocional. Vou dar uns exemplos aqui. Quem aqui, por exemplo, moe o café para tomar? Ai, adoro ver gente que moe o café, olha lá. Eu tenho 2 moedores na minha casa, acho uma delícia. Eu sou mineira, vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Acho ótimo, mas não tem esse tempo, infelizmente. Mas é muito mais gostoso. Enfim, isso, eu sou nicho, né? Quem ouve, por exemplo, vitrola, nichado também. A busca cresce por quem moe café, a busca no Google cresce por vitrola, né? Cresce, mas é nichado, é pouco. Isso é mais emocional. Vamos fazer um paralelo? Spotify, os streamings de áudio, então, seriam o digital, né? O café seria Nespresso, por exemplo, ou o próprio Coal Café. Isso para o carro, o que é isso para o carro? Os atributos que estão perdendo força são relacionados à passionalidade. Então, eu estou falando de design, eu estou falando de barulho do motor, eu estou falando do câmbio, né? O que está ganhando força? Conectividade, tecnologia, o interno do carro, o espaço interno. Por que eu estou falando de futuro aqui para vocês, né? Porque o carro novo de hoje, esses interesses, é o carro usado de amanhã, né? E cada vez mais vocês vão perceber isso lá na ponta também. E nisso, o desejo pelo híbrido, pelo elétrico, ele está vindo muito rápido. Aqui tem uns crescimentos, ó, ali, 1 ponto, menos 3 pontos, mais 2 pontos, que é referente à pesquisa do ano passado. O que a gente percebeu? A gente foi de novo a campo, Google tem dados, a gente só trabalha com dados. 75% de quem pretende trocar o carro tem interesse por elétricos ou híbridos, né? Vocês já devem estar vendo isso mais do que eu, inclusive. E naquela época, 54% falou que consideraria um híbrido elétrico. Isso cresceu 2 pontos em comparação com o ano passado. E 3 pontos diminuiu quem falou que gostaria, mas sabe que não vai ter poder aquisitivo, porque a gente sabe que está crescendo as opções, né, de carros de entrada, híbridos ou elétricos. Quando a gente olha para as capitais, esse número é ainda maior. 6 em cada 10, 80% de quem pretende trocar o carro tem interesse pelos eletrificados e quase 60% já considera, né? Os modelos ainda são caros, a gente sabe que tem muito mais opções aí de SUVs premium, por exemplo, mas começa a ganhar espaço também nas outras categorias, né? Hoje já tem uma picape, já tem sedã e, enfim, hatch também. Pois bem. E aí, o que a gente percebe é que o consumidor está procurando por coisa nova. Então, aqui, no mesmo período em que BYD e iGreat Wall dispararam as buscas, no Brasil, as buscas genéricas, o que são as buscas genéricas? É bom que todo mundo vai sair daqui sabendo tudo de Google, né? As buscas genéricas são as buscas que não levam nenhuma marca. Então, são buscas que não têm nem, por exemplo, nenhuma montadora e nenhum modelo. Tá? Então, as pessoas estão buscando mais... Aí eu vou dar um exemplo de busca genérica, vamos lá. Melhor SUV para mim, qual carro pode ser blindado sem perder potência, hatch mais barato... Por aí vai. Então, a busca genérica está crescendo, as buscas pelas demais marcas estão crescendo. O que são as demais marcas? Eu não posso trazer aqui detalhe das marcas para vocês, mas tem 3 marcas que são as mais buscadas, que eu estou falando de montadora, no Google. E é sempre uma briga para ver quem é mais buscada, a cada mês. O que está crescendo não são essas marcas, são as demais marcas. Então, o que eu estou falando, que está todo mundo vendo, né, é que está um mercado cada vez mais competitivo, mais acirrado, em que o consumidor tem interesse pelo novo, seja buscas genéricas ou buscas por novas marcas. E aí que vem o interessante. O awareness, né, o conhecimento do eletrificado, ele está ganhando novos protagonistas. Aqui acho que está dando para ler. A gente perguntou, quais das marcas abaixo vendem modelos elétricos ou híbridos no Brasil? A corzinha em azul é o resultado do ano passado, verde é desse ano, tá? E o que a gente percebe, eu não vou ficar aqui falando dos nameplates, dos modelos de cada uma das montadoras, mas todo mundo aqui sabe mais ou menos quem é que realmente fez carro elétrico e híbrido e quem não fez. E repare, gente, todo mundo praticamente ganha share, tem crescimento, com exceção da Citroën e da Mercedes ali. A BYD ganhou 26 pontos percentuais.
A Great Wall, 10. Mas tinha um pouquinho mais, porque você chegou antes, né, com o carro no Brasil, um aninho antes ali. A Toyota sobe, a Hyundai sobe, a Fiat, e aqui é antes da hibridização leve da Fiat, que teve há pouco tempo, né? Então, por que eu trouxe esse dado aqui para vocês? Porque é um tema que está em alta, é um tema que as marcas, inclusive que não estão produzindo, começam a surfar a onda desse interesse pelo híbrido e pelo elétrico. E por mais que às vezes a marca não tenha o produto de fato, ela está comunicando tecnologia. Ela está passando para o consumidor essa percepção de inovação. E aí isso leva com que o consumidor acredite que aquela marca, sim, ela vende elétrico e híbrido, né? Tem muito sobre percepção também. E aí a gente vai perguntar, né? E a percepção da persona que tem esse tipo de carro, como é que é? O que você acha que é essa pessoa que tem um carro elétrico? E aí as pessoas responderam que devem ser pessoas que gostam de carro. Quem gosta de carro, quem tem de carro, tem um elétrico. Ou essa pessoa é bem-sucedida. Ou eu gostaria de ser igual essa pessoa. São pessoas que gostam de tecnologia, são jovens, são preocupadas com o meio ambiente. Então, se desenhou aí, através dessa percepção, de que quem tem um elétrico e um híbrido seria essa pessoa cool, essa pessoa bacana, né? Pois bem. E aí, de uma montadora para uma empresa de tecnologia. Então, se o destino é tecnologia, a gente foi também entender o que é tecnologia hoje, né? Vamos lá, fiquem aqui comigo. O feeling, né, a sensação de tecnologia, tem duas grandes máximas. A primeira é que a percepção é ancorada nos devices. A gente vai perguntar, quais marcas significam tecnologia? 80% das respostas foram marcas de hardwares. 64% falaram marcas de telefone celular. Então, aqui apareceu o iPhone, apareceu o Samsung, apareceu o Xiaomi. 18% as Big Techs. Então, aqui veio Google, Meta, Microsoft, TikTok e por aí vai. 10% computadores, 3% marcas de carros, e aí citaram espontaneamente Tesla, Toyota, Hyundai, Honda, MIT, BYD e Ferrari, 3% eletrodomésticos e 2% varejo de serviços. Então, primeira máxima. Segunda máxima, a percepção asiática. Não é mais como a gente poderia achar, eu sei que tem gente que ainda acha isso, que existe uma percepção que carro chinês tem baixa qualidade. O brasileiro não acredita mais nisso, isso é a pesquisa que está falando, não sou eu. Então, quando a gente perguntou, qual país é sinônimo de tecnologia? 35% falou a China, ficou em primeiro lugar, seguido do Japão, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, e empatados França, Inglaterra e Itália. E aí, o que é interessante a gente ver, né? Eu estou rodando outra pesquisa agora, já vou contar para vocês isso. O leste asiático está entrando com empresas muito relevantes que estão impactando o consumo do brasileiro cross-indústrias. Então, eu estou falando de varejo, não preciso nem citar, moda, beleza, entretenimento e tem também auto, né? Muito bem. E os carros serem citados, então, como tecnologia, é só o início do que a gente está chamando que os carros que vocês vão ver daqui a pouco já estão... Eu vou conversar com alguns de vocês depois para ver se existe já essa percepção aí na ponta. A percepção tecnológica, ela vai ser fundamental para construir a consideração dessas marcas, né? A gente está falando muito que carros são devices sobre rodas, porque o interesse do público está nessa direção. Então, agora, vamos acompanhar aqui o que o público está interessado. E aqui é quem vai comprar carro, tá, gente? Seja usado, seminovo, novo. Então, vamos lá. Trouxe aqui o comparativo, né, dessa pesquisa de intenção de consumo, de futuro, 23 versus 24. Não precisam olhar aquele quadrinho ainda não, que eu vou passar com vocês no detalhe. O que está aumentando? Tech veio morar dentro de algumas marcas, então marcas já são percebidas como tecnológicas. O consumidor está olhando menos design, mais para o conforto, menos para o exterior e mais para o interior do carro. E o que está em queda é a emoção. Essa coisa emocional, é claro que tem, lembra? Igual o moedor de café e da vitrola, mas é menor. E eficiência e custo, elas continuam sendo muito importantes, porém, elas perdem importância em 2024. É como se o consumidor começasse a entender o que está acontecendo. Então, vamos lá, eficiência e custo. 33% das decisões perdem importância. Se a gente olha lá na ponta,
ainda é o grupo, né, mais importante no fator para a tomada de decisão. Só que a autonomia e a economia de combustível já caiu 5 pontos. O que nos leva a crer que o consumidor começa a entender isso, né? A pesquisa também mostra, é muito extensa, mas mostra que o consumidor ele está parando de pensar, ele está fazendo mais conta do agora, o brasileiro está pensando no agora, do que na revenda. A pesquisa disse isso. É um issue? Pode ser um issue vender um carro desses depois, né? Tem uma série de questões que a gente sabe. Mas agora, o que ele está aproveitando é a economia que eu vou ter no ano. Então, peraí, então se eu comprar esse carro aqui, eu vou salvar, né? Eu vou economizar 40 mil reais, 30, 20 mil reais por ano. Putz, vou comprar agora, depois eu penso se eu vou ter dor de cabeça ou não para vender. Emocional, aquilo que eu falei para vocês. Design, estilo, caiu 5 pontos percentuais, né? A potência do motor manteve, robustez caiu um pouquinho. Então, a importância para o interior está aumentando. O renascimento das marcas. Aqui, vou dar um highlight aqui nessa frase. O público que declara a marca como o principal atributo, a confiança nas marcas chinesas é 10 pontos superior à média. E a consideração entre as marcas de eletrificados é 12 pontos superior à média. Então, existe, sim, essa aceitação e esse interesse. Tudo indica que ele veio para ficar, não sabemos até quando, não sabemos se vai ser para sempre, mas ele está muito forte. E aí, as marcas começam a ganhar um significado de sim ou não. Então, quando a gente perguntou, quais dessas marcas você reconhece como muito tecnológicas? Né? A gente perguntou para quem vai comprar carro nos próximos meses. E aí, automaticamente, formaram-se 2 grupos ali. Então, Toyota, Jeep, BYD, Honda e Hyundai, como muito tecnológicas, e Citroën, Chevrolet, Renault, Peugeot e Fiat, como pouco tecnológicas. De novo, aqui, estou falando de meio do ano, ainda não tinha alguns lançamentos, só de cabeça aqui, Blazer elétrica, Abarth e Pulse, né, híbridos leves e por aí vai. Então, recorte de meio do ano aqui. São 28 pontos entre o primeiro e o último colocado, né? Esse dado aqui é um dos meus preferidos. Culturalmente, no Brasil, as marcas foram construídas através dos nameplates, através dos modelos, né? Talvez Gol tenha sido mais forte que Volks em algum momento, por exemplo, né? As pessoas, elas não souberam falar de quem que é o Kicks, de quem que é o Creta, de quem que é o Nivus, o Compass, o Polo, o Argo, o Mobi, o Onix, né? Ou elas não souberam atribuir corretamente, ou elas não souberam dizer, ou, pasmem, ela atribuiu a marca errada. E o que que as novas entrantes chinesas estão fazendo? Elas estão construindo marca. Então, se a gente olha lá do outro lado, ó, as buscas pela marca, por exemplo, BYD, 45%. Busca pelos modelos BYD, 55%. Enquanto que a média das outras montadoras, a busca pela marca é bem menor. E a busca pelos modelos muito maior. Isso é realmente cultural. Falando do design, né, menos design e mais conforto. O conforto, ele aumentou, espaço interno, porta-malas se manteve, aumentou um pouquinho o acabamento interno, e aqui só um exemplo, o melhor carro para cadeirinha também aumentou. Então, o brasileiro está olhando para isso, ele está dando mais valor para o interior, né? E aqui outro dado interessante. Esse gráfico aqui, alguns de vocês devem conhecer, se não conhece, vale acessar o Google Trends, que é uma plataforma aberta, que dá para acessar um monte de coisa bacana. Eu peguei aqui um recorte de 2008 até 2024. Tá? O que que cai? O que que o interesse? O que que cai? Buscas relacionadas a roda, pneu, etc., se o carro é rebaixado e tudo a ver com isso, e o som. E aqui é som mesmo, não estou falando de conectividade. Essas buscas caem. O que que sobe? Interior. Nunca se buscou tanto painel, foto do painel do carro, como agora. Eu sou publicitária de formação, trabalho no Google há 10 anos, mas já trabalhei em marketing de banco, já trabalhei em marketing de telecom, já trabalhei em agência de publicidade, e eu nunca vi tanta comunicação, tanto filme de carro com painel como agora. Então, isso aqui também pode ser um insight relevante para vocês. E cor? As cores, a busca por cores diferentes também está aumentando. E aí eu volto a fazer o paralelo de tecnologia, né? É como um celular, né? É como um videogame, vai, extrapolando ainda mais. Né? O colorido ele começa a ganhar força versus tradicionais. Vocês podem ver que tem marca tradicional aí que já está com os azuis muito interessantes, com umas cores, um vermelho, né? Parar para pensar aí nos últimos filmes, por exemplo.
Muito bem. Pronto. E o futuro dos usados é o presente dos novos. Então, aqui um recorte para vocês, né? Os eletrificados passarem a fazer parte da consideração de quem está comprando carro novo, a gente acha que o consumidor de usados, em pouco tempo, vai passar a exigir modelos mais tecnológicos, mais modelos eletrificados, dando cada vez mais importância para o interno do carro. E aí eu queria colocar um ponto aqui, vocês devem saber muito bem, mas o que a gente percebe é que na jornada do comprador, na jornada digital, ele fica pulando entre o novo e o usado, entre o novo e o usado. Começa a fazer conta, começa a olhar comparativo e se perguntar, peraí, mas aí eu posso comprar esse novo aqui, putz, mas eu queria um carro mais completo, um carro mais bacana. Aí ele vai para o usado. E aí talvez ele realize o sonho dele no usado. Né? Isso acontece. E aí quem busca por motor, aqui é um recorte de carros novos, só porque o volume era muito maior, por isso que eu tirei especificamente por motor, mas 10% já é motor elétrico ou híbrido, né? Então, existe essa tendência, um crescimento por motor elétrico 104% ano sobre ano. A gente sabe que o emplacamento, vocês sabem bem, está aumentando bastante. E aí, olha que interessante, quando a gente olha para usado, gente, o crescimento no ano até agora é de quase 600% nas buscas de intenção de compra de usados relacionado a marcas chinesas. Não sei se vocês estão vendo isso aí do lado de vocês também, mas no Google a gente já está vendo. Já existe o interesse. Muito bem. E aí, quando a gente foi olhar para essa pesquisa e entender, será que o consumidor que fecha, né, o carro novo e usado, ele tem a mesma... Aquele carro significa a mesma coisa para ele? E o que a gente percebeu que tem uma pequena diferença, eu achei interessante trazer aqui. Para quem compra um usado, o carro é um mal necessário, mas não que seja um mal, não é uma coisa negativa. Né? Eu preciso daquele carro. É uma conquista para mim, é um meio de locomoção. É um bem sonhado, é um meio de me locomover com segurança. Então, parece ser um pouco mais racional, né? Um pouco mais com relação à necessidade. Enquanto quem compra um carro novo é um pouco mais voltado para a paixão, para a liberdade, mas também acha que deveria ser um serviço, como Uber ou aluguel de carro. Mas é um pouco mais racional. Muito bem. Agora é a hora que né, gente, Google, precisava dar uma viajada, vocês olharem lá para frente. Espero que não seja muita loucura o que eu trouxe aqui, mas vamos lá. Então, o que eu estou falando é que está mudando o eixo da indústria, de uma montadora, né, para uma tech, né, a gente chama Mobility Tech. E aí a gente está falando que o carro, então, está se transformando num device sobre rodas, em que o consumidor dá cada vez mais importância para a tecnologia, para a conectividade, tecnologia de segurança e tudo mais. Ao ser uma tech, então, cria a oportunidade de quê? De também ser um lifestyle, ser fazer parte da sua vida. E aí existe um conceito de uma futurista que chama Faith Popcorn, que é o conceito de cocooning. O que é isso? É casulo, cocooning. Cocoon é aquele casulo da lagarta, uma coisa, né? Parece meio nojento, porque é um inseto, mas é para ser aconchegante, né? E o que é isso? O que ela fala? Essa tendência já foi incorporada por SUVs, que elevavam os motoristas acima dos meros sedãs e os isolavam dos perigos da estrada. Quem aqui não passou pela revolução aí das SUVs, que continua sendo o segmento disparado mais buscado no Google, com cerca de 35% das buscas entre todos os segmentos, né? E as vendas a mesma coisa, o número de SUVs lançadas, o número de SUVs híbridas e elétricas e tudo mais. Bom, e agora transformou-se à medida que os carros sem condutor se tornaram cápsulas em movimento, com espaço para trabalhar, brincar, descansar e conectar-se com amigos e familiares. Imagine um luxuoso quarto de hotel sobre rodas, percorrendo tempo e espaço. O lar será onde você e seu grupo estiverem. Vamos, né, voltar para a terra agora e pensar. Isso aqui, gente, trânsito de São Paulo. Eu não levo muito tempo para ir para o trabalho, mas gasto ali uns 30 minutinhos, vai. Eu faço o call do carro, eu faço reunião, ouvindo, claro, né, gente? Por favor. Eu, por exemplo, ouço podcast, eu ouço apresentação. As pessoas, elas usam, de fato, muito os interiores, né? Então, a mobilidade, ela passa a ser muito mais do que só ir de um ponto A para o B, né? É como eu vou desse ponto A para o ponto B. E aqui alguns exemplos, de novo, extrapolando, porque a gente está olhando para tendências, né? Tem uma startup que criou um kit acessível para transformar um carro numa espécie de motorhome. Na Coreia tem um fenômeno de pequenos carros em mini camping cars, também carrinhos pequenos para acampar. No Brasil também tem uns vídeos interessantes no YouTube sobre transformando mesmo os carros em mini motorhomes.
Muito bem, e aí eu trouxe um exemplo prático para vocês, para falar, olha o que essa marca está fazendo. NIO, alguém aí já ouviu falar de NIO? Ninguém? NIO é uma marca, é uma montadora chinesa, interessantíssima, vale muito a pena entrar no site, e que eles, na verdade, eles estão combinando beleza, design, sustentabilidade, tudo junto. É realmente algo muito diferente, né? E a marca, ela aposta na criação dessa comunidade. Assim, para mim, é a melhor estratégia de fidelização. Eles têm serviços e produtos na categoria de moda, de música, comida, design de imóveis. É realmente tudo muito bonito, né? E tudo pensado para eu me conectar também com essa parte emocional. E aí eu falei, né, que esses aspectos emocionais não estão tão fortes. Depende, que aqui eu estou falando de emocional, de lifestyle, que vai tocar todas as partes da minha vida, né? E aí, acho que para finalizar a minha participação aqui hoje para vocês, meio duro esse slide, mas eu quis fazer um resumão aqui com alguns recados. Então, olhando para novos, lembrando que é o futuro, né, de vocês, auto é tech. Então, algumas marcas já significam tecnologia e colhem esses benefícios. Tem uma mudança de eixo mesmo na indústria, né, e carros serão apenas um dos produtos vendidos, porque também nessa pesquisa, que ela é muito extensa, mostra que o consumidor ele também está disposto a pagar por serviços in drive, dentro do carro. Então, a gente perguntou assim, você pagaria por serviços dentro do carro? A gente tem um monte de opção. E aí tem gente que fala assim, nossa, pagaria por esquentar meu banco, não sei como, né? Porque Brasil, não precisa esquentar o banco, mas enfim. Pagaria por Parque Assist, que muitos carros oferecem, aquele que também ajuda você a ficar dentro da faixa. Pagaria por um suporte, uma assistência maior, se fosse tudo conectado com o meu aplicativo. Então, eu entro no carro, estou todo conectado, falo com o meu carro, ele resolve tudo para mim, pagaria. Então, existe também isso. Novidade traz o novo. Como eu falei, as buscas genéricas, são as buscas que não carregam marcas nem modelos, elas estão crescendo, né? Então, esse consumidor está aberto a novidades. Menos design, mais conforto, menos exterior, mais interior. Falei muito sobre isso, né? Que é muito mais agora, não sobre ir do ponto A ao B, mas como ir, né? Qual que é essa minha vivência dentro do carro? Carros usados, é um território em expansão, é a busca que mais cresce no Google. Isso quer nos dizer alguma coisa, né? Está cada vez mais caro comprar um carro novo, em média, 130 mil. Não estou falando de carro de entrada, estou falando da média. E aí, então, torna-se uma opção acessível para mim. É meu ponto de acesso para aquele modelo que eu não conseguiria comprar, né? E a gente, então, espera que essa categoria passe a exigir modelos mais tecnológicos. Jornada mista, que a gente chama de efeito sanduíche, falei um pouquinho sobre isso, que a gente vê na busca é que as pessoas ficam pulando, né? Entre novo e usado. É difícil você achar um que vai embora e fala, não, é isso aqui. Acaba olhando, sim, opções e tomando uma outra decisão. E, por fim, a acessibilidade do consumidor racional. O que a gente achou é que esse consumidor de usados ele é um pouco mais racional. E ele preza pelo custo-benefício. Futuramente, os atributos de tecnologia devem ter um papel importante e ganhar uma certa relevância na jornada de escolha. Muito obrigada. É um prazer.